Gravando. Olá, tudo bem a todos que estão assistindo? Eu estou aqui para falar de algo polêmico sobre a palavra de Deus. Muita gente, eu acho que já se perguntou, com certeza já se perguntou se Deus sabia se Adão e Eva ia pecar. E eu estava assistindo hoje um programa de uma igreja bastante conceituada, até mesmo gosto dessa igreja, e o pastor lá estava decorrendo uma palestra sobre a morte. Se alguém for no YouTube, essas coisas, pegar sobre a morte, Bíblia Fácil, né, vai ver essa palestra, essa informação que eu aproveitei bastante, e por causa disso eu entrei na internet e vi um título também que se chama A Origem do Mal, ou A Origem do Maligno. E lá eu ouvi algumas perguntas que fizeram para ele, e o pastor lá, ele mesmo caiu em contradição na minha concepção, de segundo a luz da Bíblia. Muita gente fala, Deus me deu uma visão sobre esse assunto do saber de Deus. Eu prefiro acredito em visão, acredito em profecia, mas eu prefiro ficar com o dom da revelação, da descoberta. Porque o dom da descoberta vem daqui. Esse é o dom da descoberta. Deus mostra pra gente o que talvez a gente lê direto e passa por despercebido. Esse é o ponto que a gente vai se tratar hoje. Decorrendo, vou dar algumas ênfase. Perguntaram para o pastor lá se Deus sabia que Lúcifer ia pecar. E segundo ele, falou que Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus sabia, mas Deus quis dar uma chance. Pô, olha aí, se Deus sabia que quis dar mais uma chance, então ele não sabia que essa outra chance também não ia valer? Deus também não sabia que essa outra chance não ia valer de nada. É complicado. É complicado. A gente vai ver isso daí ao decorrer do assunto. Eu não quero cometer nenhuma heresia aqui. Eu acho que heresia é aquilo que a gente fala sobre Deus e o que Deus não fez. E essa heresia, eu acho que os pastores andam cometendo, dizendo que Deus já sabia o pecado de Adão e Eva. Eu vou demonstrar aqui, na palavra, isso é chamar Deus de moleque. Isso é heresia para mim. Eu não vou querer decorrer aqui sobre teologia, teofania, e nem sobre hermenêutica. A gente vai ler o texto e vamos tentar entender sobre o texto. Básico assim, é entender o texto. Da maneira que o texto nos declara, da maneira que o texto nos revela, à luz da Bíblia mesmo. Isso é bem simples. Eu queria saber se tem alguém, tem alguma pergunta? Eu tenho. Tem? Você, pode vir aqui fazer uma pergunta? Saber a pergunta do nosso menino. Eu queria saber se Deus sabia quando se o diabo ia pecar quando ele era Lúcifer. A Bíblia, pode sentar, a Bíblia não diz se ele era Lúcifer. Tem uma parte da Bíblia que fala que falam que ele era Lúcifer por causa da luz e tal, mas nada condiz. Eu vou começar a responder algo para você que realmente eu creio, segundo a luz da Bíblia, que Deus não sabia que Satanás ia pecar, né? Para te explicar isso, eu vou deixar decorrer mais um pouquinho, porque eu vou expor que Deus não sabia que Adão e Eva ia pecar. Então, através dessa explicação de Adão e Eva, eu vou explicar essa pergunta para você. Eu gostaria que essa pergunta sua fosse um pouquinho mais tarde, mas com certeza vai ser explicada, vai ser relatada
hoje ainda. Ok? Você tem alguma pergunta? Tem. Eu queria saber se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar. Ah, ótimo. Uma pergunta sequencial à outra. Um quis saber se Adão e Eva iam pecar. O primeiro quis saber se Lúcifer ia pecar. Ele foi mais adiantado que você. Ele quis saber a lei. Antes mesmo da criação do homem. Eu vou explicar. Eu acho que dá para explicar os dois no mesmo texto. Você tem alguma pergunta? Deus fez algum casal antes que Adão e Eva? Se Deus fez um casal antes de Adão e Eva, é muito boa pergunta. Pode sentar. Muito boa pergunta, mas não é para hoje. Isso daí a gente já está entrando. A gente vai entrar no saber de Deus. Hoje a gente está fazendo uma filmagem do saber de Deus. Essa daí, depois a gente entra no mérito da questão. Se Deus fez um homem, uma mulher antes. À luz da Bíblia, a Bíblia explica. A Bíblia pode... Ela não declara plenamente, mas ela dá uma pincelada. E quero deixar bem claro aqui que eu creio na Bíblia inteira. Mas as partes mais principais para mim, na Bíblia, um contexto todo, mas é Gênesis. Porque Gênesis não foi escrita pelo que o autor, né, que o autor é um, né, escritor foram vários, o autor foi um só, é Deus. Então vamos falar do escritor. O escritor vivenciou e escreveu, né, como outras passagens. Esse não, foi Deus que ditou a Moisés e Moisés escreveu. Então eu creio basicamente na vírgula, na Bíblia inteira, mas aqui eu gosto de ler a vírgula. A vírgula me mostra muita coisa. Então vamos começar com a pergunta do rapazinho sobre o saber de Deus. Eu vou pôr o meu ponto de vista, segundo a luz da Bíblia, eu vou falar na Bíblia. Deus não sabia que Adão e Eva iam pecar. Mas e a onisciência de Deus? Tem limite. Muita gente, a hora que eu falo isso, eu já falei isso para pastores e tal, eles acharam que Deus deixou de ser mais homem por causa disso. Para mim, Deus deixou de ser menos homem e mais Deus. Deixou de ser mais padrasto para ser mais pai. Deus deixou de ser moleque para ser o Deus. Porque imagine um Deus que sabia que Adão e Eva iam pecar. Imagine esse mesmo Deus dizendo que ama mais um filho do que um pai e uma mãe. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Imagine um Deus criando o homem, criando todo homem do pó, com as próprias mãos, e saber que o homem ia pecar. E depois esse mesmo Deus, sabendo que o homem ia pecar, ia dizer aqui, abre sua Bíblia, em Gênesis 6, e vamos ver o que a Bíblia nos revela em Gênesis 6. Na verdade, Gênesis 5, versículo 6 em diante. Gênesis 5, me perdoa, Gênesis 6, do 6 em diante. Ficou muito triste, Deus, né? Está falando do Senhor. Quando o Senhor viu que as pessoas eram más, ficou muito triste e quis exterminar a raça humana. Em outras Bíblias fala que Deus se arrependeu, né? Na minha versão, que é a linguagem de hoje, fala que Deus ficou triste e quis exterminar a raça humana. Vou desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais e os seres que se arrastam pelo chão e as aves. E Deus ficou tão triste. É complicado, né? Vamos lá. Em Gênesis 6, muita gente, quando eu falo isso, os teófilos, os donos da lei,
Falar, não, é a maneira hermenêutica, a maneira de traduzir o texto.